Olá, paz, tudo bem com você? Hoje Deus colocou algo no meu coração e eu quero meditar junto com você sobre a presença de Deus. Por vezes desejamos, ansiamos, queremos e buscamos pela presença de Deus. E eu quero falar um pouco sobre Davi. Davi, ele foi um homem que amou muito a presença de Deus. Davi tinha uma vontade no seu coração de trazer aquela presença de Deus de volta para Jerusalém. A Arca da Aliança ela havia sido roubada pelos filisteus e já fazia em torno de 20 anos que a Arca da Aliança não estava mais em Jerusalém. E Davi ele tinha um desejo no seu coração de resgatar então a Arca da Aliança e trazer para Jerusalém. E era louvável a intenção de Davi. Então Davi ele projeta com seus homens de resgatar a Arca da Aliança. Então ele leva os seus carros de bois e seus homens e trazem essa arca. Mas no meio do caminho os bois tropeçam e que para a arca não cair, Uzá, um dos levitas, ele toca na arca e morre. E naquele momento, uma tragédia faz com que Davi repense sobre como carregar e como trazer para Jerusalém a presença de Deus. Eu quero ler com você um versículo que está em 1 Crônicas 13. Vou ler do 13 ao 14 que diz assim: Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. E eu cheguei nesse ponto porque é o versículo que lemos. Davi, naquele momento em que Uzá morre, ele vê que ele não consegue mais carregar a presença de Deus. E ele pergunta então, como faremos? E lembram de Obed-edom. E o nome Obed-edom, ele quer dizer servo, adorador. Naquele momento, o homem não sabia o que fazer com a presença. Mas Deus, talvez olhando para aquela situação, diz assim: eu já sei onde guardar a arca. Na casa de alguém que me serve, na casa de alguém que me adora. A intenção de Davi era louvável, era muito boa, porque desejamos, e quão louvável é o ser humano, o homem e a mulher querer e ter a presença de Deus. Mas qual a maneira certa de termos a presença de Deus? Davi ele foi atrás da presença de Deus para trazer para sua casa. Obed-edom, ele tão simplesmente estava disposto a receber a presença. E a minha pergunta é: se você receber a presença de Deus, você vai estar disposto a cuidar dessa presença, a ser servo dessa presença, a ser um adorador dessa presença? O quanto você quer e deseja a presença de Deus na sua vida. A casa primeiro ela tem que estar limpa. A casa ela primeiro tem que estar em ordem, sem pecado. Tem que haver um desejo no coração de serviço, mas também de adoração. E a casa de Obed-edom era assim. E a arca, ela ficou guardada por 3 meses na casa de Obed-edom. E todos ouviam: a casa de Obed-edom tem prosperado muito. Obed-edom sabia guardar a presença. E o perigo mora aí porque talvez desejamos a presença, mas aí vamos saber cuidar dessa presença? Ou soubemos como devemos cuidar dessa presença? Hoje é um momento de reflexão. O momento de identificarmos se somos capazes de receber e guardar essa presença. É dia de revermos se a nossa casa, o nosso coração está limpo. Limpo do pecado, limpo da mágoa, limpo do rancor.
porque daí nós vamos estar atraindo a presença de Deus da forma certa. Tenha essa palavra no seu coração. Davi, por mais que ele queria a presença de Deus, no primeiro momento, ele não soube carregar a presença de Deus. Mas Obed-Edom, ele estava disposto a receber e guardar a presença de Deus. Que você esteja disposto a receber e a guardar essa presença tão gloriosa. Deus o abençoe poderosamente.